Olá, estamos de volta para mais um programa O que é o Espiritismo? Orson Carrara. Satisfação imensa com essa possibilidade de estar com vocês todos. Nós temos aí um livro extraordinário de Humberto de Campos, denominado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Segundo Richard Simonetti, a mensagem cristã, ela já percorreu vários países, alguns se deram bem e se desincumbiram bem dessa mensagem e outros não. Orson, eu quero falar hoje sobre o Espiritismo no Brasil e mais propriamente sobre a mensagem cristã no Brasil. O Brasil já está se tornando, ou há alguma possibilidade de vir a se tornar efetivamente a pátria do Evangelho, Orson Peter Carrara? Que assunto empolgante esse, hein, Sidney? Maravilhoso falar sobre isso, né? Eu vou cruzar os braços aqui, eu viro a sua aula agora, Orson. Porque, veja bem, é muito interessante pensar nisso quando consideramos a concentração de grandes almas que vieram para o Brasil, não só espíritas, naturalmente. Porque Deus, na sua sabedoria, envia seus benfeitores, espíritos amadurecidos, espíritos preparados, espíritos capacitados para todos os segmentos da sociedade, inclusive os religiosos, é claro. E o Evangelho está presente no coração de muita gente, ainda que com uma certa ingenuidade brasileira, inclusive nossa, dos espíritas, aqueles que estamos aprendendo, de nossos irmãos das variadas crenças. Mas, Sidney, considere, para o Brasil vieram Irmã Dulce, para o Brasil vieram Chico Xavier, para o Brasil vieram outros tantos vultos expressivos da mediunidade, não apenas espírita. Para o Brasil vieram grandes vultos da cultura evangélica, e daqui tem irradiado seu papel, sua grandeza moral, seus exemplos para outras pátrias, que também tiveram e têm seus nomes expressivos em todos os segmentos. Nós somos um povo jovem, nós somos um país jovem e estamos amadurecendo nas experiências. Estamos caminhando na proposta apresentada pelo título do livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, esse país que é um continente capaz de abastecer o mundo com os alimentos materiais, capaz de abastecer o mundo com a criatividade da inteligência do brasileiro, capaz de abastecer o mundo com a sua alegria, com a sua espontaneidade, um povo alegre, que enfrenta a diversidade, sim, porque a diversidade é própria da nossa condição humana, mas um país onde a fé prevalece, onde a fé se faz presente, um país que não é diferente dos outros. Os outros países são também moradas de espíritos, filhos de Deus, nossos irmãos. Mas a dimensão continental do Brasil, a diversidade cultural e racial aqui presente, demonstra essa construção em andamento de amadurecimento dos seus habitantes. Penso que as experiências aqui acumuladas, principalmente através de Chico Xavier, de Divaldo Franco, de Irmã Dulce, de Dom Evaristo Arnes, de Zilda Arnes, mostram a grandeza do compromisso do país com as boas obras, as obras do Cristo. E se voltarmos na história, essa é a história recente, mas se voltarmos na história, veremos a prevalência do ideal cristão. Agora, alguém diria, mas você é capaz de falar isso com toda esta onda de corrupção, com toda esta onda de violência que assola o país, com esse despreparo social, com essa ausência de cidadania? Seria a minha pergunta a seguir. Então, como é que alguém pode se arvorar
a dizer que este país tem preparado uma missão diante de tanta coisa que às vezes nos decepciona. Mas tudo isso, Sidney, são aprendizados de amadurecimento. Todavia, como nação, da mesma forma que outras nações falharam nos seus compromissos, nós também podemos falhar. Orson, no rol daqueles espíritos que vieram para subsidiar, para dar respaldo, apoio logístico à proposta do Coração do Mundo, poderíamos arrolar Caiba e Schüttel, Eurípides Barçanufo e Bezerra de Menezes? Poderíamos perfeitamente. Esse trio de espíritos, esse grupo de espíritos, eu não citei para não ficarmos apenas citando os espíritas. Mas eu depois quero falar também dos irmãos católicos evangélicos, mas a subpergunta em seguida. Pois é, porque nosso Caiba Schüttel se tornou o bandeirante do espiritismo, o pai dos pobres de Matão, o espírita número 1 do Brasil, conforme seus biógrafos, e o apóstolo de Matão. A atuação de Caiba Schüttel extrapolou as fronteiras brasileiras. E ele fez com que a mensagem espírita chegasse a muitos países. Ele é o pioneiro da divulgação espírita internacional, pioneiro da divulgação espírita pelo rádio. E o que não dizer da influência maravilhosa de Bezerra de Menezes, como político, como cidadão, como médico, o chamado pai dos pobres de Matão. Isso já, aliás, o pai dos pobres, isso já demonstra a grandiosidade do compromisso. Médico dos pobres. O médico dos pobres, perdão, faltou a expressão, não liguei, confundi com Caibar. E ainda lembrar do grande Eurípides Barçanufo, em Sacramento, com o Colégio Allan Kardec, com a sua mediunidade esplendorosa, com os exemplos de educação que deixou. São 3 vultos importantes. E se trouxermos o assunto para a mediunidade, nós não podemos esquecer de Ivone do Amaral Pereira, este exemplo incomparável de mediunidade séria, de comprometimento com o bem. E se sairmos do Brasil ainda, podemos buscar Amália Domingos Soler, entre tantos exemplos marcantes que aí estão. Mas acrescente seus comentários. Quando perguntei para Richard Simonetti, um pouco tempo antes de ele ficar doente, falei, Richard, o Brasil é o país mais católico do mundo, é o país mais espírita do mundo, é o país mais evangélico do mundo também. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Você acha que esse intuito, esse objetivo, que ele sempre colocava isso como algo a ser alcançado ainda, Sim. Isso contará apenas com os espíritas? Ao que ele me respondeu. Aliás, eu fui bem específico na pergunta. Você não acha, Richard, que esse movimento grandioso evangélico no Brasil, tirando algumas distorções, mas no seu conteúdo, são criaturas honestas, sérias, de boa fé, que querem o bem e ajudam muitas pessoas? Eu tenho um familiar que estava completamente desviado na vida, ele mora pertinho de você aí, e ele, graças a uma igreja evangélica, arribou-se, tornou-se uma pessoa de bem. Richard me respondeu, absolutamente, Sidney. O Evangelho, a pátria do Evangelho, vai contar, sim, com esse grande movimento evangélico que está se realizando. E vou mais além, disse ele. Você pode notar como surgiram sacerdotes muito lúcidos, de grande empatia, sacerdotes católicos que estão realizando trabalhos maravilhosos. Orson, você compactua com essa ideia? Completamente. Completamente. Porque, veja você, é um trabalho de expansão, não é pátria dos espíritas, é pátria do Evangelho. E o Evangelho não é exclusividade do Espiritismo, não está apenas no Espiritismo. Você disse muito bem na argumentação do Richard, é um trabalho de evangelização nacional que ultrapassa as fronteiras, mas situando apenas o Brasil.
Em toda parte há pastores e padres recuperando pessoas. Em toda parte há trabalho social de auxílio aos necessitados da alma e do corpo, em que as igrejas, os líderes dessas igrejas, sejam elas católicas ou protestantes ou evangélicas, atuam com grande competência ao lado dos espíritas que também trabalham nessas áreas todas. Quando eu me lembro, Sidney, da lucidez de Zilda Arnes e do seu irmão, Dom Paulo Evaristo Arnes, meu coração se curva diante da nobreza dessas criaturas, que entregaram de si mesmo em favor dos necessitados na orientação, no atendimento às necessidades materiais. Quando vemos vultos recentes do catolicismo, como você usou a expressão, padres lúcidos na argumentação, padres desprovidos de preconceitos, padres que oferecem o seu conteúdo moral ao lado de pastores também lúcidos, que falam abertamente do amor e convocam a criatura. Quantas igrejas, como você disse o exemplo do familiar, não recuperam drogados, viciados em vários segmentos dos vícios e dos problemas sociais intensos? Quantas pessoas não são recuperadas nas igrejas e nos templos de outras crenças? Por isso estamos mesmo, concordo plenamente com o Richard, nós estamos construindo a pátria do Evangelho. É algo a ser alcançado, mas eu penso que nós estamos em pleno caminho. E daqui a pouco, todo esse esforço vai atingir os níveis da corrupção ainda existente naqueles que estão no poder, que se equivocam e atuam no poder para tirar vantagens pessoais. Isso vai acabar, porque vai se criar uma mentalidade amadurecida de bom senso, de discernimento e de compromisso com o bem, porque isso não compactua com o Evangelho. Realmente, Orson, você tocou num ponto nevrálgico. Essa incompatibilidade de comportamento, principalmente daqueles que se deixam se seduzir pelo poder. E nós tivemos um triste exemplo no momento em que o Brasil inteiro, o mundo inteiro estava com as suas atenções voltadas para combater a pandemia de 2019 e 2020, o mundo inteiro preocupado com a doença e no Brasil discutia-se política. E isso demonstra muito egoísmo do homem e um descaso até com a população. Ora, Orson, nós estamos falando aí que estamos nos aproximando dos preparativos para converter a Terra num mundo de regeneração, em que ela vai dar um salto evolutivo na escala dos mundos. Mas que história é essa, Orson? Com esse pessoal todo pensando só em si mesmo, em coisas materiais, e você vai para Wall Street, por exemplo, em Nova York, um querendo engolir o outro, ou vai para o outro extremo do país, vemos aí ditadores, vamos na África, criaturas que estão passando necessidades, uma expectativa de vida que não passa de 30 anos, com doenças ainda já debeladas no Brasil, mostrando um grande, completamente uma indiferença da parte dos seus governantes com os mais pobres. Se vai para o Oriente Médio, 1, 2, 3, 5% da população abarca toda a riqueza do país e mais de 90% de criaturas doentes e desdentadas. Orson, esse é um clima propício para a pátria do Evangelho no Brasil e um salto na evolução do planeta Terra, Orson? Não estamos um pouco distantes disso? Sidney, as ocorrências de corrupção, de falta de sensibilidade, ainda demonstradas pelos líderes mundiais e também presentes no Brasil, infelizmente, demonstram a nossa condição humana frágil
Nós não estamos aqui para atacar nem defender ninguém, não estamos aqui para tomar partido de um lado ou de outro, mas a história brasileira recente tem demonstrado esse descompasso com o compromisso da pátria. E isso demonstra a mediocridade moral que ainda nos caracteriza como seres humanos. Ainda estamos seduzidos pelas paixões, a paixão do poder, a paixão do dinheiro, a paixão de cargos, tudo isso é ilusão. E ainda seduzidos pelo desejo da alta promoção, seduzidos pela ilusão de que somos mais importantes do que outros, de que o nosso interesse deve prevalecer. Isso mostra que ainda somos egoístas. Mas veja, eu acrescentei uma palavra aí. Ainda somos egoístas. Porque toda essa experiência difícil, complexa que o país atravessa, no caso específico do Brasil, demonstra a necessidade das reformas, tão bendita por Allan Kardec lá na codificação. Mas que reformas? Todas elas. A reforma educacional, a reforma de nossas leis que permitem esses absurdos que nós vemos em andamento, a reforma dos hábitos, dos costumes, a reforma da legislação, a reforma tributária, a reforma judicial, todo um complexo de reformas que somente essas ocorrências desagradáveis vão desencadear. Porque a ocorrência desagradável, a injustiça que se faz, o abuso de todos os gêneros que aí está, vão demonstrando gradativamente ao coração humano que este não é o melhor caminho, que este caminho só traz prejuízos, é incompatível com a fundação, com a ocorrência do reino de Deus trazida por Jesus. Mas, Sidney, é através dessas ocorrências difíceis e complexas, caracterizada pelo egoísmo, pela vaidade, pela arrogância, pela prepotência, como você disse, numa época em que o Brasil enfrentou e o mundo enfrentou uma pandemia, é uma falta de sensibilidade, disputas políticas. O que não pensar do absurdo do fundo partidário? O que não pensar de todas essas questões que assolam o país? Mas isso vai sofrer mudanças gradativas, porque vai amadurecer a consciência humana, a consciência brasileira, para percebermos o que devemos e o que não devemos fazer. Porque não se trata da figura que está na presidência, ou do deputado tal, do político tal. É a condição humana ainda, Sidney. É a condição medíocre da moralidade humana que todos nos situamos. Orson, no capítulo 18º do livro A Gênese, Allan Kardec faz uma metáfora interessante, mas, não obstante ela ter sido enunciada no século XIX, e entendo que, provavelmente, eu quero saber a sua opinião, ela está começando a acontecer agora no século XXI. Diz Allan Kardec que quando você tem um batalhão de soldados em que uma grande maioria é indisciplinada e não está cumprindo com seus deveres, que se você gradativamente for substituindo 10 por 10, 20, 30, daqui a pouco teremos a maioria de soldados disciplinados, ordeiros e dispostos a seguir as regras estabelecidas. A minha pergunta é a seguinte, Orson. Essa metáfora, ela precisará ser aplicada ou já está acontecendo com o planeta Terra? Porque nesse cenário dantesco que eu e você traçamos, não há clima para uma ascensão do planeta Terra. E eu tenho a impressão de que os mesmos obstáculos para a implantação do coração do mundo aqui no Brasil, nós esbarramos nos mesmos problemas para que a Terra galgue um novo degrau, para que se torne, enfim, daqui a algumas décadas, em mundo de regeneração. Orson, o expurgo anunciado metaforicamente e depois
diretamente mesmo por Allan Kardec, já se iniciou? Já se iniciou e já está ocorrendo gradativamente. É um processo aparentemente imperceptível, mas já está em pleno andamento. Porque ao lado dos abusos de toda ordem, nós vemos já a formação de uma nova consciência. Nós estamos já despertando para essas necessidades. Porque hoje a legislação que conduz a maioria dos projetos, a maioria das questões nacionais, elas são caracterizadas pelo egoísmo, pelo privilégio das classes mais abastadas, permitindo brechas que ocasionam todo esse descaso com as várias questões sociais. Mas nós já vivemos uma plena época de substituição deste exército, dos integrantes do exército, porque ao lado de costumes bárbaros, de costumes perversos, nós já vemos jovens que aí estão trazendo as modificações necessárias, porque é isso que vai trazer, é a nova geração de espíritos mais esclarecidos, de espíritos comprometidos com o bem, que estão fazendo essas modificações. Isso já está em pleno andamento, basta observar a vivacidade das novas gerações e os novos hábitos que estão sendo gradativamente incorporados. Chico Xavier, uma certa ocasião, teria dito que Emmanuel, a partir do ano 2000, estaria já entre nós de volta. Depois vieram mais detalhes, falaram que talvez ele tivesse reencarnado no estado de São Paulo. E depois Richard, puxando a brasinha para o nosso lado, falou que ele teria reencarnado no ano 2000 em Bauru. Bom, diante desses fatos eu não tive dúvida. Era o meu neto que havia reencarnado como Emmanuel. Brincadeira. Claro. Estive na região de Itapeva e se eu não me reencontrei com Emmanuel já reencarnado, talvez seja um espírito que veio, já está aqui para ombrear-se a essa nova leva de espíritos que está começando a reencarnar no planeta Terra. Um jovenzinho que nesse momento está fazendo o seu aperfeiçoamento de estudos em Portugal, mas, Orson, um menino com ideias maravilhosas, com uma facilidade de verbo e um sentimento, assim, uma empatia. Eu fiquei encantado com esse rapaz. Falei, está aqui provavelmente Emmanuel. As datas não batiam. Mas se não for Emmanuel, deve fazer parte da equipe de Emmanuel. Isso. Estou delirando, Orson? Não, porque realmente a afirmação de Chico, e Divaldo falou recentemente, que nada que saiu da boca do Chico é em verdade, nada que saiu da boca do Chico é tolice ou algo ilusório, que nós vamos compreendendo gradativamente conforme o tempo passa, né? E tem muita lógica, mesmo que o Chico não dissesse, tem muita lógica que o querido Emmanuel reencarnasse para continuar as suas tarefas, até porque ele tem um compromisso muito grande com o Evangelho e muito natural que reencarnasse no Brasil. E realmente nós temos a oportunidade de verificar jovens que aí estão com pouca idade e demonstrando muita maturidade, muito conteúdo, né? Então, você não está delirando, não. Talvez delire do seu neto ser o próprio Emmanuel reencarnado. Aí sim é uma brincadeira, né? É brincadeira. Porque esses espíritos já estão entre nós. A própria Ivone Pereira cita a liderança de Vitor Hugo, trazendo ao planeta uma multidão de espíritos preparados, capacitados para promoverem essa modificação do planeta. Porque esses espíritos já estão reencarnando. E brevemente vão aparecer, já estão aparecendo. E espíritos da qualidade de Emmanuel, por exemplo, ele não vai conseguir passar desapercebido, porque ele vai se destoar da normalidade do planeta, embora outros companheiros dele estarão com ele aqui. Mas é que brevemente nós teremos muitas surpresas agradáveis pela frente, de ver o desempenho, de ver a performance, de ver as ideias, de ver a facilidade com que esses espíritos espalharão o bem à nossa volta. Você falou no programa anterior que um dos pontos assim importantes que antecederam a conversão, as grandes transformações e a grande obra de Caiba Schutel foram sonhos.
Sim. Eu, particularmente, tenho tido recentemente sonhos assim muito agradáveis que eu não consigo definir, que eu não consigo encontrar ponto de correlação. Ainda ontem, pela terceira vez, sonhei com Richard Simonetti. Esta noite, novamente, com aspectos luminosos assim, que eu não consigo nem identificar. Será, Orson, que a espiritualidade está realmente fazendo um cerco de luzes para, abre aspas, abrasar a Terra? Sidney, todos nós que estamos reencarnados, apesar das nossas fragilidades, carências, das nossas dificuldades e imperfeições morais, todos nós que buscamos, de alguma forma, fazer com que o nosso tempo, a nossa atividade seja voltada para o bem, para o nosso progresso, para auxiliar outras criaturas, fazem com que atraiamos a atenção e o carinho dos benfeitores. Não que aqueles que não estão nesse caminho também não atraiam, porque os benfeitores se interessam por todos aqueles que trabalham no bem. Mas o nosso Richard foi um exemplo de dedicação. A cultura doutrinária de Richard Simonetti, que deixou um legado incomparável, tem beneficiado muita gente, continuará por muito tempo. Vocês dois tiveram uma sintonia excelente, vocês dois trabalharam juntos durante muito tempo, e você continua praticamente esse trabalho do Richard Simonetti com os livros, com o empenho na divulgação, o trabalho de rádio e TV, você abraçou isso. Você, como eu, somos aposentados e nós abraçamos a tarefa da divulgação espírita, com dedicação, dentro de todas as limitações que nos caracterizam como pessoa, dentro de todas as limitações que nos são próprias, mas nós abraçamos as tarefas. Assim como está acontecendo conosco, acontece com todas as pessoas que sentem dentro de si um ardor pela melhora moral da humanidade, ainda que tragam dentro de si imperfeições variadas que nós conhecemos ou até desconhecemos. E isso está em todos os segmentos da sociedade e em todas as crenças. E, portanto, isso é um abrasar, porque o assunto ferve, o assunto está em pauta, o assunto está toda hora sendo travado, está sendo levado. Eu assisti um filme essa semana, Sidney, que se chama Corajosos. É um filme de feição evangélica, está no Netflix. Quero sugerir a vocês todos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo. Este filme traz uma lição sobre a missão do pai na influência sobre o filho. E os diálogos são maravilhosos, especialmente quase ao final do filme. E demonstram esse abrasar das ideias que não está apenas na palavra de religiosos, de pessoas que se dedicam à causa cristã, mas também está nas artes, está na música, está no cinema, está no rádio, está na novela, apesar das nossas novelas ainda instigarem a maledicência, as intrigas, etc. Mas há boas vozes levantadas para difundir a moral de Jesus nesta nova fase que a humanidade está entrando. Então existe um esforço gigantesco para abraçar, sim, para alimentar, sim, esse ideal novo de fraternidade. Obrigado, Orson, pela sua participação. Eu é que agradeço. Foi uma honra muito grande. Continuemos. Afinal de contas, o que é o Espiritismo? Vamos continuar perguntando. E a você, muito obrigado pela sua companhia, por estar nos seguindo, estar nos prestigiando, estar compartilhando o nosso programa. Na semana que vem, estaremos de volta com mais um programa O que é o Espiritismo?